Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer a nossa preparação para o nosso Evangelho da noite. Então vamos serenando nossos pensamentos, vamos nos ligando ao nosso mentor, este companheiro de todas as horas e todos os momentos, agradecendo o seu amparo, as suas intuições, e recebendo dele um abraço muito amoroso. Vamos retribuindo esse abraço também com muito amor, com muito carinho. E ao lado dele vamos cumprimentando as equipes espirituais aqui presentes, as equipes responsáveis pela limpeza e higienização desta casa, as equipes responsáveis pela segurança, a quem pedimos que reforcem o cordão fluido magnético ao redor desta casa, para que aqui só possam entrar os bonzinhos que forem autorizados. Agradecemos a esses irmãos pelo amparo, pela segurança, e junto a eles vamos cumprimentando o dirigente espiritual desta casa, os dirigentes dos trabalhos dessa noite, e a eles agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para podermos trabalhar e aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E ao lado desses companheiros, chegamos até Ismael, este anjo indicado por Jesus para fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que possamos perseverar nesse caminho de aprendizado e de crescimento espiritual, para auxiliarmos este anjo nessa difícil tarefa de levar o Evangelho a todos aqueles nossos irmãos que ainda se sentem perdidos. E amparados por este anjo, chegamos até Maria, nossa doce mãe espiritual, que nos envolve com todo o seu amor, com todo o seu carinho. A ti, doce mãe, agradecemos pelo teu amor, pelo teu amparo, e pedimos também que nos conduza até Jesus, o nosso irmão. E a Jesus agradecemos pelas lições de fé, de humildade, de esperança. E pedimos, Jesus, que nos ajude a compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que possamos ser merecedores de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E a Ti pedimos também que nos leve a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades do dia a dia que permitem o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. E a Ti, Pai, agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, nosso tema do Evangelho hoje é justamente sobre preces. É um tema assim que, como eu já era um tema livre, então eu escolhi falar sobre preces, porque muitas vezes a gente chega aqui na casa espírita, né? Nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos inferiores ainda, vamos dizer, espíritos doentes, em busca da nossa evolução espiritual, em busca dos resgates do que nós fizemos em vidas passadas. Então nós precisamos ter uma ligação muito forte com Deus, com nossos amigos espirituais, não é verdade? Para que possam nos conduzir sempre pelos bons caminhos. Temos que, lógico, trabalhar para fugirmos o máximo possível da materialidade, que nós ainda necessitamos da matéria para suprir muitas das nossas necessidades, na verdade, mas a gente tem que estar sempre lembrando que nós estamos aqui para evoluir, mas evoluir moralmente, evoluir cada vez mais em direção a Deus. Aí eu peguei aqui no capítulo 27 do
Evangelho no Lar, que muitas vezes quem estuda o Evangelho, ou quem lê o Evangelho, acaba, às vezes, tá passando rapidamente por isso aqui, né? Por essa parte de orações. E aqui tem umas instruções do Espíritos, que ele fala assim, um modo de orar. Então ele fala assim, são muito poucas as pessoas que sabem orar. Normalmente nós repetimos as frases por decoreba, né? Decoramos o que falamos e muitas vezes estamos falando porque a gente aprendeu assim, então Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e aquela prece que sai assim, corrida, digamos assim, sem sentimento. Então ele fala, a gente não sabe orar. Aí eles dizem assim, os Espíritos, o verdadeiro cristão, ou nós que somos os espíritas, como que nós devemos orar? Quando acordarmos de manhã, né, elevar com humildade ao nosso Deus e com profundeza de sentimento os nossos pensamentos, reconhecimento por todos os benefícios recebidos até este dia. O que é isso? É agradecer a Deus por tudo que nós temos e por tudo que nós somos, quer dizer, tudo que nós recebemos até hoje, não é verdade? Então, mas isso tem que ser feito de uma maneira, com sentimento, que a gente realmente agradeça a Deus, não somente uma palavra, que nem fazer um Pai Nosso aqui, agradecendo, né, sem ter esse sentimento, essa emoção. E ainda, de agradecimento, digamos assim, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, embora a gente não se lembre muitas das vezes, retornar junto aos amigos e aos guias para esse contato, nesse contato aurir forças e mais perseverança. Então, quando a gente dorme, o nosso espírito se desliga do nosso corpo e vai ao plano espiritual. E lá nesse plano espiritual nós temos possibilidades, né, dependendo do nosso merecimento, de encontrarmos familiares, de encontrarmos o nosso próprio mentor, de participarmos de palestras, de cursos, de coisas que vão ajudar na nossa evolução. Então, agradecer por esse fato, por esta oportunidade também. Diz também assim, com humildade, vamos pedir a Deus a sua indulgência e a sua misericórdia. Porque não adianta a gente pedir a Deus que simplesmente nos fortaleça, mas vamos pedir a Deus, né, com humildade, reconhecer a sua indulgência e pedindo sempre o seu amparo. E diz assim, essa prece deve ser profunda porque é a nossa alma que deve elevar-se até o Criador. Por isso que fala que humildade não é que Deus vem até nós. Nós, com humildade, reconhecemos a superioridade divina e nos elevamos até Ele através da prece. E diz assim ainda, a prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas daquilo que realmente nós necessitamos. Então eles falam assim, é inútil pedir ao Senhor que abrevie as suas provas. Então, Deus, eu estou cansado das minhas dificuldades, dos meus problemas, não quero mais isso não, Ele me dá um fim nisso. Né? Então, eu estou cansado já de doença, então as nossas provas, quais são as nossas provas? São dificuldades financeiras, doenças, relacionamento, né? Nós temos, cada um tem um tipo, vários tipos de dificuldades. Então, são provas que nós precisamos passar para evoluirmos. Então, ele diz que nós temos que ter a sabedoria de pedir a Deus que nos dê alegria e pedir também, não podemos pedir também que nos dê alegrias e riquezas. Todo mundo quer, eu gostaria de viver só com alegria e riqueza, mas no próprio Evangelho diz, né, que a riqueza ela pode ser muito mais
perigosa para nós do que a viver na pobreza ou não ser assim tão rico, né? Porque a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza, tá, gente? Então ele fala assim, que nós temos que pedir paciência, resignação e fé. Sabermos pedir isso. É lógico, quando a gente pede paciência, pede resignação, o que começa também a aparecer para a gente? Parece que tem alguns probleminhas para a gente treinar a nossa paciência. Ele não vai me dar paciência, ele vai me dar situações onde eu tenho que trabalhar a paciência, desenvolver a paciência, desenvolver a resignação. E também ter fé. Ter fé, o que é ter fé? Ter fé é acreditar em Deus. Acreditar que Ele, como Pai bondoso que é, Ele quer sempre o nosso melhor. Então, tudo que nos acontece, todas as nossas provas, são para o nosso bem. Então, temos que ter fé de que as coisas vão melhorar. E assim, ele fala assim, nós temos que pedir, pois antes de tudo, para que vos tornardes melhores e veres que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Quando a gente pede que com humildade, com fé, com confiança de que a gente está sendo ouvido, vamos ser atendido. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu peço tanto a Deus e Deus não me ouve. Mas será que nós estamos pedindo o que nós precisamos? Será que nós estamos sabendo pedir a Deus? Então quando eu falei, me livra dos meus problemas. Não, Deus, me fortalece para que eu possa vencer os meus problemas. Aí sim. E ainda diz assim, deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. Quer dizer o que, gente? Eu preciso ir numa igreja, eu preciso vir no centro espírita para rezar? Não. Eu posso rezar aonde eu estiver. A oração tem que ser, vamos dizer assim, o Pai Nosso, Ave Maria. Também não. A oração são aquelas palavras que estão no meu coração, no meu sentimento. Então eu posso conversar com Deus da maneira que eu achar que Deus vai me ouvir. Deus, eu preciso tanto, assim, me fortaleça para que eu vença minhas dificuldades. Eu estou tão carente, estou precisando desse fortalecimento. Estou falando, estou rezando a Deus, estou pedindo a Deus. Não é isso? Então a gente não precisa estar propriamente Jesus. Ele tinha igreja onde ele fazia as orações dele? Não, Jesus saía, né? Caminhando nas montanhas, nos locais que ele parava, pregava e fazia as orações. Então nós não necessitamos de uma igreja, de um centro espírita para poder fazer oração. Nós podemos fazer em qualquer lugar. O importante é o sentimento e o amor que a gente coloca e a fé também. Tá? Aí, aproveitando o gancho, né? Só encerrando aqui, ainda fez assim, quando a gente pede a Deus, assim, e não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chamas. Agora eu lembrei assim, né? Lógico que naquela época o pessoal fazia porque acreditava também. Hoje em dia não. Minha avó morava no interior da cidadezinha da Bahia. Todo dia, 6 horas da tarde, tocava o sino da igreja. Aí o pessoal parava na porta de casa, fazia uma oração. Mas ali, porque é uma cultura já mais velha, mais antiga. Então, eles acreditavam naquele. Mas é que nem está falando aqui. Mas agora é hora de eu rezar, então deixa eu rezar aqui. Espera um pouquinho assim. Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí pronto, acabei. Essa prece foi feita com emoção, foi feita com sentimento, foi feita com coração, com fé. Eu fiz porque era a hora e porque tinha que fazer, não é verdade? Então, nós não temos que ter hora, nós podemos fazer a qualquer hora. Tá? Aí, aproveitando o gancho de prece, vocês estão vendo aí que nós temos várias placas de silêncio, né?
Por que a gente fala de silêncio? Porque esta pode ser a única momento, a única hora na semana que você vai ter para você se desligar do mundo material, se ligar com o seu mentor, com o plano espiritual, para fazer uma prece, para fazer uma reflexão. Poxa, o que eu tenho feito no meu dia a dia? Eu estou sendo aqui um bom cristão? Eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus? Então o silêncio nos ajuda neste momento, de a gente buscar a reflexão, buscar a ligação com o plano espiritual. Além do que, nesse momento, vocês já estão recebendo tratamento. Os amigos espirituais já estão aqui cuidando de vocês. Então, se nós estivermos concentrados, nos ligando com o mentor, ligando com os nossos amigos espirituais, facilita muito mais o trabalho deles. Porque a câmara de passe, ela é praticamente para finalizar o tratamento do dia. Mas importante, essa é a importância do silêncio. Muitos de vocês, por exemplo, passam nas entrevistas, tá lá, vem lá, olha, orientação do mentor é para orar e vigiar. Ah, legal, tá bom. Mas orar e vigiar o que, gente? É orar, né? Que nós estamos falando das preces para se ligar com o mentor, se ligar com o plano espiritual. E vigiar o quê? Vigiar nossos pensamentos e nossos sentimentos, para que a gente possa sempre estar procurando os bons pensamentos e os bons sentimentos, deixando de lado sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, pensamentos negativos. Então, se a gente procurar essa sintonia, esse padrão vibratório positivo, vai nos ajudar no nosso dia a dia. Nós vamos estar conseguindo nos manter equilibrados. Também vem assim, muitas vezes na orientação do exame de ficha, fazer evangelho no lar. Por quê? Qual a importância do evangelho no lar? O evangelho no lar, quando a gente marca o dia e a hora, vai uma equipe espiritual participar do evangelho no lar. Então essa equipe vai lá e ela vai, digamos assim, retirar todas as negatividades que possa ter no ambiente. Então ela vai deixar os ambientes da casa tudo limpo, harmonizado, né? E a prática disso semanalmente, então ajuda o quê? Ajuda a manter o ambiente equilibrado, e as pessoas que estão ali e as que vão adentrar também sentem a diferença da energia do ambiente. Então, é manter o equilíbrio da casa. Aí você fala assim, mas eu não sei fazer evangelho no lar. E temos o roteirinho, né? É só pegar aqui o roteirinho de como fazer o evangelho no lar, seguir esse roteiro e é assim, mais uma vez, a gente vai fazer leitura. E dessa leitura, nós vamos procurar, quem está participando, conversar sobre o que foi entendido da leitura. Porque um pode entender uma coisa, outro outra. Mas o importante é assim, não ter discussão, mas respeitar o entendimento de cada um. E o importante é isso, o plano espiritual vai estar junto. Lembrar que o plano espiritual vai estar lá e vai estar levando esses fluidos de harmonia e de equilíbrio para o ambiente. Uma outra coisa, não sei se vocês já viram, por exemplo, no Evangelho, no final, no capítulo 28, tem aqui coletâneas de preces espíritas, tá? São preces, muita gente fala assim, mas eu não sei rezar. Vem assim, por exemplo, a gente fala ali na entrevista também, procura, antes de dormir, fazer uma prece, se ligar com o seu mentor, pedir uma cúpula protetora para que você possa dormir bem, que você possa estar para lugares bons enquanto você estiver dormindo, tá? Fazer essa proteção. Então, tem aqui. Temos preces, por exemplo, para os anjos guardiães e os nossos espíritos protetores. Temos preces para afastar mau espírito. Fala assim, acho que hoje, nossa, eu estou ruim hoje, eu acho que eu estou precisando, talvez eu esteja recebendo influência de algum mau espírito. Então tem prece aqui, se houver algum mau espírito aqui que não deveria estar, que ele possa, né, ser conduzido com muito amor, muito carinho ao local mais adequado. Então tem as preces.
Vamos ver aqui outras. Para pedir um conselho nas aflições da vida, quando a gente tem aquelas situações que a gente não sabe o que fazer, tem uma prece aqui que nos ensina como fazer essa ligação com os amigos espirituais. Até graças e preces de agradecimento por um favor obtido, quando a gente pede a Deus, né? Oh, Deus me ouviu, muito obrigado, Deus, né? Aqui, ó, prece no momento de dormir. Então a gente se ligar com o nosso mentor, como que a gente vai pedir essa prece, fazer essa prece pedindo essa proteção? Então tem aqui. Uma outra coisa, prece para os inimigos e os que nos querem mal. Isso também é muito falado, né? Que quando a gente faz as nossas preces, o Evangelho no Lar, nós temos que pedir perdão para os nossos inimigos do plano material e do plano espiritual, que a gente não sabe quem são. Então, essa prece pedindo perdão, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente está sobre ação ou recebendo alguma ação de algum espírito que nos é cobrador e a gente não sabe. Então as coisas começam a dar errado para a gente começa a ficar nervoso, começa a ficar muito negativo. Pode ser influenciação de algum espírito que está querendo nos atingir de alguma maneira. Então vamos, nas nossas preces, vamos pedir perdão aos meus inimigos do plano material, do plano espiritual, por coisas que eu fiz em outras vidas, o que eu fiz nessa, mas que eu não me lembro. Mas eu estou pedindo perdão, porque eu estou em outro momento da minha vida agora, estou encarnado buscando a minha melhora. Então é importante a gente saber pedir perdão. Prece para logo após a morte. Quando a gente falece alguém, algum amigo, algum conhecido, alguém da família, a gente fica naquele estado onde a gente nem sabe o que faz, né? Não sabe se chora, se reza. A gente vai chorar e depois a gente vai rezar. Ou reza primeiro e depois vai chorar. Porque você perdeu uma pessoa. Não é porque a gente é espírita que a gente não vai chorar quando perde alguma pessoa, né? A gente chora. Mas depois a gente tem um entendimento que esse desligamento, essa separação é temporária. E aquele espírito que partiu, com a graça de Deus, vai para um lugar melhor. Então a gente tem prece também aqui para esses casos. E hoje em dia também, que é uma coisa muito comum, né? Prece pelos doentes. Essa crise de pandemia, quem não tem uma pessoa, um amigo, um familiar que está doente? Então aqui tem uma prece para pedir auxílio, ajuda para aquela pessoa. Então é assim, a gente tem que saber fazer a prece, mas assim, a prece ela tem que ser do coração, com fé. Assim, entendendo de que nós vamos ser atendidos na medida do nosso merecimento. Nós temos aqui, por exemplo, caixinha de vibração. O que é isso aqui? Isso aqui a gente, quando põe o nome e a gente não está fazendo tipo do homem, como se fizesse uma prece, está pedindo a melhora daquela pessoa, está pedindo para que ela possa ser ajudada pelo plano espiritual na medida do seu merecimento. Lembrando sempre isso, né? Que as ajudas que nós recebemos, ou que as pessoas, todos vão receber, é sempre na medida do merecimento de cada um. Porque eu posso falar assim, eu quero que aquela pessoa sare de hoje para amanhã, mas não é. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, assim, eu queria falar sobre isso para a gente entender como que a gente deve fazer as nossas preces. Não ser uma coisa automática, mas ser uma coisa com sentimento. Você pode ver o próprio Evangelho, a gente faz rápido, a gente não pensa no que a gente está falando, mas se a gente começar a fazer mais pausadamente, a gente começa a pensar sobre o que a gente está falando. Venha a nós o vosso reino, né? E que seja feita a sua vontade. Quer dizer, que se faça a vontade de Deus, não a minha.
Então, a gente procurar assimilar o que a gente está falando, mas com sentimento e com fé. Tá bom? Obrigado. Então vamos agora agradecendo aos amigos espirituais, agradecendo a Deus a oportunidade deste Evangelho. E vamos juntos, neste momento, fazendo as nossas vibrações. Lembrando que vibrar é desejar que algo de bom aconteça. E assim vamos unindo nossos corações e vibrando com muito amor por todo o universo, por todos os planetas e principalmente pelo nosso planeta Terra. Vibramos por todos aqueles irmãozinhos que estão desencarnando em razão da pandemia, que eles possam ser acolhidos com muito amor e muito carinho no plano espiritual. Vibramos para os seus familiares que ficaram no plano material, para que possam ter a aceitação e a compreensão da vontade divina. Vibramos por todas as religiões que pregam o nome de Jesus. Vibramos por todas as casas espíritas, por todas as religiões que pregam o nome de Jesus também. Vibramos por nossos amigos e principalmente nossos inimigos, tanto do plano material como do plano espiritual, e que junto a esses saibamos trabalhar o dom do perdão. Vibramos pelos hospitais, creches e asilos, pelas pessoas que lá se encontram, que possam também ter o amparo e ajuda de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Vibramos pelos nossos lares, pelas pessoas que lá deixamos, para que esses nossos lares possam ser ambientes de paz, de harmonia e de equilíbrio, e todos que ali adentrem se sintam envolvidos nessas energias. Vibramos por esta casa que nos acolhe, seus trabalhadores, alunos e assistidos. Vibramos pelos nomes que estão na caixinha de vibração, para que todos ali recebam também o amparo de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. E pedimos, Pai, licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos retornar em nossos lares em melhores condições do que quando aqui chegamos, fortalecidos em nossos sentimentos de amor, de fé e de esperança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, gente. Agora é só aguardar o passe.